Dou-vos as boas-vindas a todos a esta Masterclass de Coaching. Portanto, como vos disse, é dinâmica, portanto, vocês podem interromper pondo a mão em cima ou colocando a pergunta no bate-papo. Eu tenho aqui o bate-papo aberto mesmo à minha frente para poder esclarecer todas as questões. E, portanto, e afinal, o que é, não é? O que é isto de coaching? Normalmente nós, quando começamos a entrar neste mundo e a ter contacto com este mundo do coaching, normalmente põemos um esquema à frente, não é? Dizem que o coaching é qualquer coisa como ir do ponto A para o ponto B e, portanto, e depois temos aqui um conjunto de um plano de ação. Mas isto é no papel, não é? Porque na vida real a coisa não é bem assim. Portanto, na vida real tudo se complica. E tudo se complica porquê? Porque de repente na nossa mente começam-se a passar algumas coisas do género, eu não consigo, é difícil, não tenho tempo, se calhar não fui talhado para isso e por aí fora. Então, na vida real o que acontece é qualquer coisa como isto, não é? Nós começamos a pensar qualquer coisa como ir daqui para aqui e começamos a trabalhar e de repente temos aqui um obstáculo. Às vezes um obstáculo mental, que está na nossa mente, às vezes tem a ver com uma crença que nós temos enraizada e começamos a dizer, não consigo, é difícil. Outras vezes começamos a fazer o caminho e encontramos outro obstáculo e dizemos assim, epá, não tenho tempo, se calhar não é a altura certa. Outras vezes estamos a trabalhar mais focados e começamos a dizer, epá, se calhar isto não vai valer o esforço, não é? E começamos a pensar aquilo que é o esforço que nós dedicamos, a energia que nós dedicamos e depois aquilo que é o resultado que nós vamos obtendo. Outras vezes estamos a trabalhar em direção àquilo que é o nosso objetivo, a fazer um caminho alternativo para atingirmos esse caminho e começamos a pensar, epá, está a demorar muito tempo, afinal não era bem isto que eu queria. Outras vezes estamos a fazer o caminho e de repente esbarramos aqui noutra coisa, como dizemos, isto é muito trabalhoso, ou isto é muito difícil, ou então se calhar não é a altura certa para eu avançar. E portanto, na vida real vai acontecendo situações como estas e depois acabamos por esquecer aquilo que era o nosso ponto B, o nosso objetivo. Então, ao contrário de que muitas vezes nos mostram aí e vê-se em algumas publicidades que o coaching é um milagre, não é? Às vezes eu vejo aí alguma publicidade e aquilo parece que é uma pastilha elástica. Nós comemos uma pastilha elástica e a seguir conseguimos fazer tudo, mudarmos a nossa vida e tornarmos super homens e super mulheres para poder atingir todos os nossos resultados. Não, não é bem assim. Há aqui um trabalho a fazer e normalmente quem faz esse trabalho é o coachee, não é? Portanto, é aquela pessoa que tem que fazer o trabalho. O coach está ali para poder orientar, para poder ajudar, para poder fazer um brainstorm de ideias e para muitas vezes fazer o clique dentro da pessoa e descobrir dentro da pessoa algo que realmente a faça ir naquele sentido. Então, vamos pensar um bocadinho como é que realmente nós podemos ir daqui para aqui. Eu vou usar aqui alguns exemplos, algumas situações que eu fui tendo na vida e dessa forma como é que nós realmente podemos fazer com que este caminho daqui para aqui não seja tão atribulado, mas que seja um caminho prazeroso de chegar lá. Porque é exatamente isso que acontece. Tem que haver prazer ao fazer esse caminho, ok? O nosso cérebro tem que sentir este prazer. Porque para o nosso cérebro é isto que faz andar. Ou seja, o que é que acontece? Quando nós sentimos prazer em alguma coisa, nós sentimos uma paixão, certo? Portanto, eu estou apaixonado. Aliás, se vocês estiverem, por exemplo, a fazer um hobby, o que é que acontece? Vocês olham para o relógio e já passaram 2 horas. Mas eu estou aqui, parece que estava há 5 minutos, não é? E de repente passaram 2 horas. Porquê? Porque eu estou apaixonadamente a fazer alguma coisa. E o que é isto apaixonadamente? Eu estou a gostar de fazer, sinto prazer em fazer. Portanto, eu estou a fazer um hobby, eu estou a fazer alguma coisa que me dá muito prazer e eu não vejo o tempo passar. Eu dedico tempo e não vejo o tempo passar. Ou seja, a minha noção do tempo, aquilo que é o tempo a passar no meu cérebro, que é tic-tac, tic-tac, de repente parece que é tic-tac, tic-tac, tic-tac e passa muito depressa. Outras vezes estamos a fazer uma coisa que não gostamos, não é? Uma coisa que nos dá dor no nosso cérebro, começa-nos a dar aqui uma certa dor, e então o que é que acontece? Os segundos parecem tic-tac, parece que nunca mais passa o tempo. E então aquilo que nós estamos a fazer, de repente olhamos para o relógio,
meu Deus, eu pensava que estava aqui há 1 hora, ainda só passaram 5 minutos, não é? A noção do tempo e a percepção que nós temos do tempo é completamente diferente. Tudo tem a ver com o dor-prazer. Então, o que é que acontece? O coach, num processo de coaching, ou puramente coaching, hoje em dia nós temos vários estilos de coaching, não é? Nós temos coaching nas empresas, life coaching, coaching parental, coaching para estudantes, coaching para negócios, coaching para as vendas, coaching para desporto. Temos várias metodologias de coaching, ou seja, a mesma metodologia de coaching aplicada em várias áreas. E isso dá uma diversidade muito grande. Mas a essência, aquilo que está por trás e aquilo que é o base de coaching, está sempre presente, a metodologia de coaching. E, portanto, aqui o prazer e a dor de prazer é algo que nós devemos levar ponderar e levar em consideração neste processo, nesta caminhada que nós vamos fazer. Porque se de repente eu começo a fazer aqui uma caminhada e eu começo a sentir aqui dor, a dor começa a ser tal que eu atiro a toalha ao chão. É tão simples quanto isso, porque eu começo a dizer na minha mente que não vale a pena o esforço que eu estou a fazer. E, portanto, isto é algo que é importante. E nós, em aprofundar aqui os estudos, principalmente na programação neurolinguística, é ver que realmente esta questão da dor e o prazer está sempre presente na programação neurolinguística. É quase como uma espécie de balanço, não é? Nós, na nossa mente, temos uma conta corrente. E eu chamo a conta corrente do prazer. E o que é isto, a conta corrente do prazer? De um lado eu tenho a dor, do outro lado eu tenho o prazer, ok? E portanto, o que é que acontece? O nosso cérebro está sempre a fazer esta avaliação. Então, imaginem isto numa relação. Vamos pegar numa relação que até pode ser uma relação entre um casal, pode ser uma relação de trabalho, na questão dos relacionamentos. O que é que acontece? Vamos supor uma relação lá em casa, uma relação entre duas pessoas. O que é que acontece? Há um determinado momento em que, por exemplo, essa pessoa começa a fazer algo, ou uma das pessoas começa a fazer algo e começa a dar dor todos os dias. Dor, ok? E esquece de dar prazer. Ao fim de algum tempo, o cérebro da outra pessoa diz assim, caramba, esta relação é uma relação em que eu só tenho dor. E eu não tenho prazer nenhum em continuar esta relação. E como não tenho prazer nenhum em continuar esta relação, eu acabo com esta relação. Okay? Acontece muitas vezes isso nas empresas, não é? Nós estamos a trabalhar numa empresa e reconhecimento zero, não acontece. Mas quando acontece qualquer coisa mal, vem aquilo que eu chamo de vitamina P. Sabe o que é a vitamina P? Vitamina pancada, não é? Sempre que acontece alguma coisa mal é pimba, pumba, pancadinha todos os dias. Então o que é isto, pancadinha todos os dias? Já estão a ver, não é? Aí fizeste isto mal, então já fizeste isto, olha, isto não está bem feito, não é? Só somos reconhecidos pela negativa. E o que é que acontece este reconhecimento negativa? Na nossa mente, e quando nós estamos a fazer esta conta corrente, nós vemos dor, e de repente um dia de manhã acordamos e dizemos assim, epá, eu vou ter que arranjar uma solução para a minha vida. Aquela empresa já não me dá pica. Estão a ver? Tem a ver com as dores que eu vou acumulando e que me fazem tomar decisões. Agora, se eu tiver um líder que de vez em quando diz assim, olha, chama-me a atenção, porque pronto, qualquer coisa aconteceu mal e merecidamente eu sou chamado a atenção, mas quando alguma coisa corre bem, também há aqui o processo inverso, que é dizer assim, ok, reconhecimento. E então o que é que acontece? No meu balanço, eu tenho um certo equilíbrio, ou tenho um pendor para o lado que é mais positivo. E quando eu começo a ter um pendor para o lado que é mais positivo, eu digo, vale a pena continuar a trabalhar nesta empresa, ou então vale a pena continuar este relacionamento, porque no cômputo geral eu sinto prazer em continuar esta relação a dois. Quando nós perseguimos um objetivo, isto é essencial. Porquê? Porque se no caminho que eu vou fazer é sempre dor, e se eu não me focar na meta, que é o prazer máximo, ou se a meta não for suficientemente prazerosa, o que é que vai acontecer? Eu começo a fazer, mas começa-me a doer tanto, que se eu não for uma pessoa resistente ou resiliente, eu digo assim, isto não vale a pena. O meu cérebro está sempre a fazer estas contas. Portanto, para o meu cérebro, o sentir prazer é essencial. E nós vemos isto todos os dias. Nós estamos sempre a tomar decisões na nossa vida, diariamente, em face do prazer e da dor.
De repente nós olhamos para uma coisa e dizemos assim, pá, hoje está fresquinho, está um calorzinho, e um geladinho, e começamos a pensar no geladinho, não é? O gelado, o gelado, o gelado, e de repente, aquele geladinho sabia mesmo bem, gelado, prazer, não é? E de repente dizemos, mas se essa pessoa está a fazer dieta, esquece que o gelado pode ser uma dor para a dieta, mas o prazerzinho do gelado é maior do que a dor de eu pensar ali naquilo que eu estou a fazer, a dieta. E, portanto, o meu cérebro decide, em vez da dor, vai pelo prazer. E por isso mesmo, muitas vezes nós atiramos a toalha ao chão. O que é isto, atirar a toalha ao chão? É entrar em autossabotagem, porque o cérebro começa a ver dor, 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 e diz assim, vamos afastar a dor em direção ao prazer. O que é isto, entrar em direção ao prazer? É encontrarmos um plano B, que normalmente é um plano que dá menos trabalho, ou seja, é menos doloroso e é mais prazeroso. E sendo mais prazeroso, nós acabamos por abandonar o plano A e vamos para o plano B. Só que o plano B, não é? Atingir o plano B não é a mesma coisa. Não vai dar aquela adrenalina, aquele desafio grande. É um plano B, ok? Então, algo que é importante eu perceber tem a ver com isto aqui, que é a dor e o prazer. Eu estar sempre presente a fazer qualquer coisa que me dê prazer. E hoje em dia posso-vos dizer que eu não trabalho, ok? O que é que eu faço? Eu divirto-me todos os dias. Isto porquê? Porque eu adoro aquilo que eu faço, não é? Eu estou aqui hoje, às 9h30 convosco, porquê? Porque eu adoro fazer isto. Adoro mesmo. Portanto, eu levanto de manhã com o prazer de fazer uma coisa que eu gosto, de trabalhar com as pessoas que eu gosto, onde gosto. Eu muitas vezes estou nas empresas e às vezes quando estou, por exemplo, a entrar numa empresa pela primeira vez, para apresentar, por exemplo, um orçamento e sinto alguma coisa que não é prazerosa, começo a sentir alguma dor, aquela empresa não me deixa bem, provavelmente eu não quero continuar com o orçamento, porque eu começo a criar na minha mente, a dizer, epá, isto aqui, trabalhar nesta empresa, não, pá, isto não vai a lado nenhum, não é? Começo a fazer um determinado filme de dor e digo assim, não há vontade por parte, por exemplo, da liderança da empresa em resolver isto. Eu já tive algumas empresas que me contrataram e depois eu cheguei à conclusão que o me contratar era quase para eu arrumar a casa. Mas o coach não arruma a casa. O coach ajuda alguém a fazer alguma coisa. Ok? Então, vamos lá ver. Portanto, quando nós, não é, vemos aí no mercado algumas pessoas a dizer, olha, vai fazer uma sessão de coaching que lhe resolve o assunto, calma aí, pode até ajudar, mas de certeza que não há aqui magia nisto e vamos desmistificar um bocadinho. Então, o que é isto de um processo de coaching? Então, o processo de coaching, o coach o que é que faz? Realmente ajuda a pessoa a ir do A para o B. Depois, o que é que faz? Tenta com essa pessoa, durante um plano, portanto, de um prazo, isto do A para o B pode ser uma coisa que vai acontecer num mês, pode ser uma coisa que vai acontecer num ano, pode ser uma coisa que seja um projeto de vida, um life plan. Eu tenho vários clientes que, por exemplo, quando eles dizem do A para o B, para eles estão a pensar a 10 anos, estão a pensar numa visão para o futuro. E isto também é possível trabalhar no coaching. Mas mais importante que isso é ajudar uma pessoa a poder, não é, fazer um brainstorming mental e, por exemplo, poder ver que riscos eu tenho ou que obstáculos eu tenho e poder antecipar. Porque neste processo de antecipação nós preparamos. Então, quando eu estou a trabalhar com alguém, o que é que eu começo a ver? Crenças. E começo a ver que, por exemplo, o meu cliente tem uma determinada crença que não o permite deixar sair do sítio ou chegar lá, ou que eventualmente no futuro o vai deixar bloqueado. Então eu vou ajudar esse meu cliente a ultrapassar uma crença, mas ajudar muitas vezes os clientes a pensarem. Isto porquê? Porque nós estamos formatados, não é? Na nossa mente, aquilo, mais de 90% do que nós fazemos todos os dias é automático. Ou seja, nós temos modelos mentais, quase como caixinhas, não é à toa a expressão pensar fora da caixa. O que é isto, pensar fora da caixa? É pensar fora dos nossos modelos mentais. Se nós pensarmos o nosso cérebro organizado em gavetinhos ou em caixinhas, onde vamos metendo as coisas de acordo com o modelo, é exatamente isso. Quando de repente temos qualquer coisa que não cabe naquele modelo, ou deitamos fora e dizemos, não, eu não acredito nisto, ou então temos que moldar a caixa para fazer com que o nosso modelo mental mude e dessa forma se expanda. Por exemplo, quando estamos a falar de uma crença e uma pessoa diz assim, Miguel, eu gostava tanto de ir trabalhar para Lisboa, por exemplo, mas
eu não acredito que eu possa fazer 300 quilómetros e ficar longe da família. Pronto, ok, vamos lá ver se isso é possível ou não. Vamos lá ver aqui, não é? Fazer um brainstorming, a ver se isso ajuda ou não e a ver se realmente podemos ultrapassar ou eventualmente, porque não, se calhar já falaste com a tua mulher ou com o teu marido, a ver se eles gostariam de ir para Lisboa. Eventualmente, não é? Às vezes é uma questão de comunicação. Portanto, então, o coach ajuda realmente a descobrir, a pôr as pessoas a pensar, a perceber qual é o propósito de cada um. Já agora, vocês já pensaram no vosso propósito? E o que é isto do propósito? Imaginem o seguinte, ok? Porque muitas das vezes, eu às vezes estou a ajudar pessoas e dizem-me assim, olha, Miguel, eu gosto de viver um dia de cada vez. Sim, um dia de cada vez, pronto, pode ter o seu encanto. Mas diz-me uma coisa, daqui a uns anos, muitos anos, quando estiver à frente e quando olhares para trás e começares a dizer, ei, eu podia ter feito isto, ei, eu podia ter feito aquilo, ei, eu podia ter feito aquilo outro, como é que vai ser? Como é que vais encarar esse momento? Então, isto do propósito é algo que é interessante, não é? Que é o prazer máximo, já viram? O propósito tem a ver com o prazer, é a marca que eu quero deixar neste mundo. E, portanto, então, aqueles que ainda não têm um propósito ou que têm alguma dificuldade em definir um propósito, comecem a pensar no seguinte: qual é a marca que vocês gostariam de deixar neste mundo? Ou então, respondam a esta pergunta. Se daqui a muitos anos os meus filhos estivessem a falar de mim, o que é que gostarias de ouvir dos seus filhos? Além de ter sido um bom pai, uma boa mãe, que mais gostarias de ouvir dos seus filhos? Ou então, o que é que gostarias de ouvir de um colega de trabalho a falar de ti? Que foste um líder espetacular, que ajudaste pessoas, que ajudaste a criar um caminho, a encontrar o caminho, ok? Portanto, ou então, um exercício que às vezes é mais difícil, que é projetarmos-nos para o dia do nosso funeral, ok? Mas que seja daqui a muitos, muitos anos, ok? Não desejo a morte a ninguém, mas seja daqui a muitos anos. Eu digo sempre, eu quero viver para lá dos 100. Portanto, quando eu penso nisto, é mesmo para lá dos 100. Então, pode ser um exercício muito interessante que é este. Imaginem que vocês estão nesse dia, para lá de muitos anos, tiveram uma vida espetacular, repleta, e daqui a muitos anos estão no vosso próprio funeral. Mas acontece uma coisa muito interessante nesse dia. Vocês têm a capacidade de ouvir. Portanto, vocês conseguem ouvir o que é que as outras pessoas estão a dizer à vossa volta. E, portanto, o que é que nesse dia vocês gostariam de ouvir, por exemplo, dos vossos filhos, dos vossos amigos, dos vossos netos, eventualmente, se pensarem em ter netos, ou dos vossos bisnetos, dos vossos colegas de trabalho, dos vossos vizinhos. O que é que vocês gostariam de estar a ouvir naquele dia? E isto vai ajudar muito a nós definirmos aquilo que é o nosso propósito. Porque nós, quando começamos a responder essas perguntas, não é? Começa a haver um determinado alinhamento mental em direção ao propósito. Eu posso vos dizer qual é o meu propósito, já trabalhei isto há uns anos, e o meu propósito tem a ver em ajudar milhões de pessoas, ajudar milhões de pessoas no mundo a se descobrirem e a se tornarem cada vez mais felizes, pondo em prática todo o seu potencial. Este é o meu propósito de vida, ok? E por isso mesmo hoje estou aqui perante 10 pessoas a ajudá-las um bocadinho, a deixar aqui uma sementinha. Portanto, este tem a ver com o meu propósito. Portanto, é algo que me motiva todos os dias. É algo que é prazeroso e é de tal maneira prazeroso para mim que me faz passar todos os obstáculos que vão acontecendo e vão aparecendo no meu caminho. E, portanto, apesar disto, não é? Eu sou um comum dos mortais, portanto, tenho muitos obstáculos todos os dias a aparecerem no meu caminho. E, dessa forma, sentindo mais prazer, eu digo assim, vai valer a pena mais um para passar por cima. E estão a ver, mais uma vez aqui, o propósito, o prazer de fazer um caminho, ok? Portanto, então, um coach ajuda exatamente a descobrir o propósito, a superar crenças e a fazer um alinhamento que é um alinhamento muito importante, que é um alinhamento entre aquilo que são os meus valores e aquilo que são os meus objetivos de vida. E porquê é que isto é importante? Tem a ver com o alinhamento da nossa mente, com o alinhamento das nossas crenças e com os nossos valores. Muitas das vezes acontece nos nossos percursos, nós estamos a fazer algo, estamos a perseguir algo e de repente nós desistimos. E desistimos porquê? Porque num determinado momento da nossa vida nós dizemos assim, não vale a pena. E agora vamos tentar perceber o que é isto não vale a pena no nosso cérebro. Pode não ser não vale a pena porque me está a dar dor. Pode ser vale a pena porque eu deixei de valorizar isto.
E é normal, não é? É normal que eu numa determinada idade valorize determinadas coisas e daqui a uns anos eu valorizo outras coisas. E, portanto, quando eu estou a fazer algo que é mais para um plano de vida, em que eu neste dia de hoje, no dia 22/6/2021, penso alguma coisa, daqui a 5 anos, se calhar, quando eu olho para o papel, eu vou-me rir um bocadinho e dizer, ei, olha que totó, eu a pensar nisto. Pois, mas é normal, é um processo evolutivo e dinâmico, e por isso mesmo nós devemos revisitar estes nossos planos com uma certa frequência para ver se continuamos a valorizar as mesmas coisas. E o que é isto de desvalorizar? Tem a ver com os nossos valores, que é algo que é extremamente importante. Nós descobrimos num processo de coaching. Portanto, a nossa estrutura de valores. E o que é isto, a nossa estrutura de valores? Todos nós temos uma estrutura de valores. Todos nós temos um conjunto de valores que valorizamos muito. Que se alguém violar esses valores, nós vamos ficar muito, muito chateados, ok? Ao ponto de, às vezes, acabarmos relações, ou sairmos de uma empresa, ou então a nossa agressividade, entre aspas, toma conta de nós e nós fazemos coisas ou dizemos coisas que mais tarde nos arrependemos, porque houve uma violação grave de valores, ok? Então, todos nós temos um conjunto de valores e esses valores são dinâmicos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que num determinado momento da minha vida eu vivo uma coisa, mas no dia seguinte pode-me acontecer alguma coisa e esse valor tem um peso mais importante. Imaginem isso, imaginem que vocês, de repente, vão a um médico e o médico diz assim, olha, vamos ter que fazer uma operação. E vocês, não é, de repente, o valor da saúde salta, certo? Porquê? Porque, de repente, eu percebo que tenho que fazer algo pela minha saúde e o valor da saúde e do bem-estar sobe, não é, na minha hierarquia de valores. E, portanto, os valores são sempre a jogar e a subir conforme nós vamos sendo moldados pelo contexto. Então, o que é isto do alinhamento de valores? Imaginem o seguinte. Imaginem que, por exemplo, alguém tem o valor da família muito forte. Portanto, para essa pessoa, na sua estrutura de valores, o valor da família é algo que é muito importante. E, de repente, chegam ao pé dessa pessoa e dizem assim, olha, Miguel, tenho aqui uma proposta interessante para ti e se tal fosses trabalhar para a China? O que é que vocês diriam? Epá, e o que é que eu vou pensar da família? Portanto, esta pergunta aconteceu há uns anos atrás, em que um headhunter veio ter comigo e disse assim, Miguel, estão a construir uma fábrica na China e eu estou aqui a fazer uma shortlist para apresentar a um candidato, à empresa, e pensei em ti para liderares esse projeto. E eu disse-lhe, olha, obrigado, espetacular por teres pensado para mim, fiquei todo contente, o valor a ser pago eram umas centenas de milhares de euros, e portanto eu estava todo contente, não é? E depois vinha no carro e eu disse assim, e como é que eu vou dizer isto à Susana? A Susana é a minha mulher. Como é que eu vou dizer isto à Susana? E como é que eu vou dizer isto à Susana? Porquê? Porque eu sei que a minha mulher não é filha única, valoriza muito a família, valoriza muito estar perto dos pais, e eu vim ali pelo caminho, e agora como é que vai ser? E agora como é que vai ser? E estão a ver, não é? Uma coisa que é eu valorizar a minha carreira profissional, o meu desenvolvimento profissional, e de repente alguém com quem eu vivo valorizar uma coisa que é a família. Então eu vim ali naquele debate, não é? Naquele diálogo comigo próprio durante toda a viagem. Cheguei a casa, enchi o peito, olha, sabes, tenho uma coisa para te contar. Eu hoje fui contactado por um headhunter que me fez uma proposta, ainda não é certo, não é? Está a construir uma shortlist, são 3 pessoas, mas eu vou estar nessa shortlist, mas é para ir para a China. E nesse momento ela disse-me assim, quando é que fazemos as malas? E eu, até fiquei assim. Isto porquê? Porque como isto foi há muitos anos atrás, a minha filha já tinha uma filha, a Maria, mas nessa altura ela devia ter 2 anos, mais coisa, menos coisa. Ela agora vai fazer 20, portanto já foi há uns anitos atrás. E nessa altura eu tive a minha mulher disse assim, olha, porque ela ainda é nova, estudar aqui ou estudar fora é igual, então estudar fora em Xangai, que era o sítio, vai ser espetacular para ela, vai ter uma visão do mundo completamente diferente. E, portanto, surpreendeu-me muito, mas estão a ver aqui os valores, não é? Mas poderia ser exatamente o contrário, podia chegar a casa e, em vez de ser surpreendido com uma coisa mais agradável, o quê? Tu estás doido? Como é que eu vou deixar os meus pais aqui? Podia ter acontecido qualquer coisa. Portanto, então o que é isto?
Nós, não é? Quando vamos do ponto A para o ponto B, há algo importante aqui, que é nós estarmos alinhados com os nossos valores. Portanto, nós percebermos os nossos valores. Porque, num determinado momento que estamos a fazer uma caminhada, se nós pusermos os nossos valores em causa, eu posso desistir de perseguir esse objetivo. Correto? Portanto, então, eu perceber os meus valores, eu perceber eventualmente os valores dos meus colegas, de com quem eu vivo, é importante para fazer o tal alinhamento. Senão, um dia, as pessoas podem estar desalinhadas, não é? Pensam que estão muito alinhadas e, de repente, valorizam coisas completamente diferentes, que são impossíveis de conciliar e acabam por decidir cada um segue o seu caminho. Portanto, então, o que é isto do alinhamento? Um coach faz o alinhamento da mente com os objetivos, principalmente da mente consciente e subconsciente, que tem a ver com os nossos processos de diálogos internos. Portanto, nós quando estamos a fazer estes diálogos na nossa mente, estarem alinhados e serem uma catapulta para nós atingirmos os nossos objetivos e não algo que nos puxa para baixo. Porque às vezes, não é, nós dizemos assim, ei, eu consegui, mas depois eu sei aqui uma vozinha interna que isso vai ser muito difícil, não vais conseguir, não é? Então o que é que acontece? Os nossos diálogos internos estão desalinhados com o projeto ou com o trajeto que tu queres fazer. Portanto, começas-te a focar muito nos teus obstáculos e em vez de te focares em atingir o objetivo. Portanto, então, o que é que acontece? Quando nós começamos a ouvir muito uma voz interior que está mais focada nos obstáculos, o que é que vai acontecer? Provavelmente, tu vais começar a empolar essa voz vai começar a ganhar peso na tua mente e isso vai-te puxar para baixo. E como tu vai puxar para baixo, tu vais dizer, se calhar, não vale a pena ir em frente. Ok? Portanto, então, um coach, acima de tudo, neste processo, eu costumo dizer que o processo de coaching é um processo de co-criação. O que é isto de co-criação? É quando o coach ajuda o seu coachee a criar. A criar o quê? A criar o caminho. E depois a criar o seu plano de ações. E não é só criar isto, é ajudá-lo a ele estar preparado para ultrapassar as suas objeções mentais, os seus diálogos internos e preparar essa pessoa para que realmente essa pessoa possa dar passos em frente e dessa forma consiga atingir aquilo que pretende atingir. Portanto, como veem, isto não é nada tão simples assim como tomar uma pastilha elástica e dizer assim, eu agora fiz uma sessão de coaching e vou lá tudo à frente. Claro que ajuda, mas não é tudo, porque a maior parte é tua. Então, o que é que isto, a maior parte é tua? Nós quando estamos a fazer um processo de coaching, normalmente pode ser com sessões quinzenais, com sessões semanais. Portanto, de semana a semana, de 15 em 15 dias, vamos estar com uma pessoa 1 hora, ou 1 hora e pouco. E o que é que a pessoa anda a fazer no resto do tempo? Porque é o maior tempo. E, portanto, então nós temos que preparar essa pessoa para, entre sessões, ir fazendo alguma coisa. E o que é isso, fazendo alguma coisa? É ir trabalhando em prol daquilo que é o caminho do ponto A para o ponto B. Portanto, então, normalmente um bom coach deixa um conjunto de tarefas para que o coachee, portanto, o cliente, normalmente num processo de coaching, o cliente chama-se coachee, vá fazendo um conjunto de tarefas que está alinhado com o processo de ir de A para B, que é para ele se manter ativo e se manter a trabalhar. É o chamado TPC que os professores põem para os alunos, não é? Mas aqui no coaching sabe o que é que quer dizer TPC? Quem já esteve comigo já sabe o que é que quer dizer TPC. Sabe o que é que quer dizer TPC? Trabalho para crescer. Mas é para crescer como pessoas, não é para crescer para os lados. Isso não, mas é para crescermos como pessoas. Então, o TPC é o nosso trabalho para crescer. São as tais tarefinhas que nos vão fazer crescer ao longo do caminho. E quando nós ressignificamos o TPC, que é o trabalho para casa, que normalmente é enfadonho, não é? Que nos faz lembrar dos tempos que estudamos, dos castigos e por aí fora, e eu digo trabalho para crescer, normalmente as pessoas dizem, realmente, TPC é mesmo isso. É trabalho para crescer, não é? É uma ressignificação, é dar uma nova roupagem àquilo que era um processo mental do TPC antigo. E quando nós damos essa nova roupagem, o que é que acontece na nossa mente? A nossa caixa, o nosso modelo mental mudou rapidamente desta forma. Portanto, então, neste processo nós irmos dali para ali,
o coach é um aliado importante porque ajuda exatamente alguém a fazer este percurso. Ajuda, quanto muito, no compromisso. Porque aqui, muitas vezes, as pessoas têm que ter o compromisso. A maior parte das pessoas tem dificuldade em se comprometerem com elas próprias. E nós, não é? Eu também não sou nenhum santo e, portanto, não sou uma pessoa, apesar de ter aqui muito treino, não, às vezes, esta semana vou fazer isto. E depois acontece qualquer coisa. Não é? E às vezes o fazer isso tem a ver com, por exemplo, tarefas que não são prazerosas, não é? Que normalmente há uma tendência a procrastinar. E já repararam que o processo de procrastinação, o que é? É um processo consciente em que nós temos que fazer uma coisa e de repente vemos que aquilo é muita dor, ou vai demorar muito tempo, ou é muito doloroso e nós de repente olhamos para o lado, afinal tenho aqui uma coisa muito urgente para fazer, pronto, já foste, não é? E essa coisa muito urgente provavelmente até pode ser uma coisa dolorosa, mas é menos dolorosa quando comparada com a tarefa que nós temos de fazer, ou com aquilo que queremos procrastinar. Portanto, estão a ver, todos os dias, esta questão da dor e prazer está a trabalhar na nossa mente. E a questão é, o que é que faz um coach? Um coach consegue fazer com que a pessoa na sua mente crie um prazer máximo. E vejam este conceito do prazer máximo. O que é isto do prazer máximo? O prazer máximo é quando eu começo a fazer estas contas todas que estão aqui e o facto de eu chegar lá é de tal maneira prazeroso, que tudo que eu tenho que fazer, quando comparado com aquele prazer máximo, eu digo vai valer a pena. O que é que acontece no dia-a-dia? No dia-a-dia, para a maior parte das pessoas, e digo-vos isto para quase 80% das pessoas, as pessoas fogam-se na tarefa do dia-a-dia. E normalmente a tarefa, para chegar a um determinado objetivo, temos que fazer algum trabalho, não é? O que é que acontece? São tarefas dolorosas. Então, peguem este exemplo, é um exemplo que eu costumo dar, mas é um exemplo real que nós todos os dias, ou nós já passamos por isso, ou já vimos alguém passar por isso. Imaginem alguém que quer fazer uma dieta. Até uma dieta simples. Eu não sou nutricionista, nem tenho formação nessa área. Portanto, sei o básico e sei algumas coisas, porque já li muito sobre isso. Mas não faço consultas em coaching nutricional. Não me meto nessa área porque não é a minha especialidade. Mas o que é que acontece? Imaginem alguém que quer ficar mais... quer perder uns quilos, não é? E normalmente dizem, eu tenho que emagrecer. Olham para o corpo e dizem, este pneuzinho, agora vem a praia, e tenho que emagrecer, não é? E eles são só. O que é emagrecer? É dor ou prazer? Ora, façam uma reflexão comigo. Vamos ter que perder algo, não é? Nem que seja aquela barriguinha, mas emagrecer na nossa mente, normalmente, está associado a um processo doloroso. Então, vejam logo, eu digo assim, eu tenho que emagrecer. Só pela definição de dizer eu tenho que emagrecer, eu já estou a dizer que é doloroso. E depois eu começo a dizer, eu agora não posso comer aquele chocolatinho, só posso comer chocolate de 90 e tal %. Mas não comas a barra toda, um quadradinho, ok? Portanto, então, se calhar vou ter que deixar de beber o meu copinho de vinho, depois vais deixar de fazer isto. O que é deixar de fazer? Dor. Estão a ver? Portanto, estamos a associar dores. Ou seja, tu para atingires um objetivo que é emagrecer, isto são os meus cães que querem participar aqui na Masterclass, só para tu pensares em atingir esse objetivo já o pensaste mal, porque pensaste de uma forma dolorosa, que é emagrecer. E depois, tudo que tu tens que fazer, além das restrições alimentares, se calhar vais ter que fazer um exercíciozito, umas caminhadas, gastar tempo nas caminhadas, num ginásio, e o que é que começa? Mais dor. E de repente, é tanta dor que tu ao fim de uma semana dizes, se calhar é melhor não. E por isso mesmo é que muitas pessoas desistem dos seus objetivos porque começam a associar muita dor. Então, vejam isto ao contrário. A mesma pessoa, não é, e sendo trabalhado por um coach, o que é que um coach vai fazer neste exemplo? Um coach vai dizer, não é perder peso, ok? É qual o valor que tu queres atingir. Imagina que a pessoa tem 100 quilos.
e quero atingir 75, quer dizer que vais perder 25 quilos. Mas eu não vou dizer, tu no processo vais perder 25 quilos, porque perder na minha mente já é doloroso. Então, tu vais ter que dizer, eu quero atingir 75 quilos, ficar mais enérgico, ficar mais elegante, sentir que, por exemplo, posso brincar, se a pessoa tiver filhos, posso brincar com os meus filhos sem me cansar, ou posso brincar com os meus netos, ou posso caminhar ao lado da minha namorada, do meu namorado sem me cansar, por aí fora. Então, o que é isto? Eu vou associar prazer máximo ao meu objetivo. Portanto, vou defini-lo de uma forma prazerosa. Para quê? Porque eu já sei que vou ter que fazer caminho doloroso. Mas quando comparado com o prazer máximo, eu digo, vai valer a pena. Por exemplo, quando estou a trabalhar com pessoas que querem ficar mais elegantes, e eu começo a dizer, então, descreva-se como se visse ao espelho hoje. Diga-me uma coisa. Imagine que perdeu, não é, que atingiu esses 75 quilos, passou dos 100 para os... Isto é um caso real que eu estive a trabalhar. Passou dos 100 para os 75 quilos. Agora, descreva-se ao espelho. Portanto, imagina que está nesse dia, que se está a ver ao espelho. Qual é a forma do seu corpo? Que roupa vais ter vestido? Como é que vai ser a sua face, a sua cara, o seu cabelo? E, portanto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer com que a pessoa, na sua mente, crie uma visualização de uma imagem prazerosa, que é a imagem que vai querer atingir. Faz sentido? Então, é isso que chama prazer máximo. Porque uma coisa é nós focarmos na tarefazinha que temos que fazer. Outra coisa é eu dizer assim, vou-me focar no prazer máximo, porque eu sei que vou chegar lá, porque eu vou-me ver daquela maneira, porque quando eu chegar lá e os meus amigos, as minhas amigas começarem a dizer, epá, Miguel, tu estás espetacular, epá, tu estás mais novo, o que é que te aconteceu? Epá, da última vez que te vi, tu parecias que tinhas mais 10 anos, tu agora ficaste 10 anos mais novo. E eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso. E, portanto, o que é que acontece? Isso é o prazer máximo. E então, quando uma pessoa começa a criar esta visão na sua mente, que é o prazer máximo, e isto, um bom coach faz isto, que é amplificar de tal forma o prazer máximo, para quê? Para quando eu estou a fazer este caminho, todas as dorzinhas que eu vou tendo aqui, quando eu meto nesta balança, não é? Quando eu estou a fazer este crédito, eu vou fazer umas dorzinhas, mas aquilo que vai ser o prazer de chegar lá vai ser espetacular. E, portanto, vai valer a pena. Faz sentido? Portanto, se vocês tiverem alguma questão, já sabem, podem colocar essa questão ali no bate-papo, ou pôr a mãozinha no ar, e depois eu dou-vos a palavra para vocês poderem falar. Faz sentido? Está claro? Portanto, então, prazer máximo, focar no prazer máximo para podermos chegar lá. E quando nós estamos focados no prazer máximo, nem que seja para uma tarefa que vai demorar um mês, ou para uma tarefa que vai demorar um ano, ou para um projeto que vai durar um ano, qualquer coisa, não é? Eu, por exemplo, posso-vos dizer, eu estive recentemente a trabalhar com uma pessoa que tem medo de falar em público. Portanto, ela congela a falar em público. Ela põe-se de pé, olha para as pessoas, diz o nome e senta-se. Congela completamente, não faz mais nada. Portanto, e ela, isto está, inclusivamente, estava-lhe a bloquear a progressão da sua carreira. E, portanto, eu estive a fazer uma consulta com essa pessoa. Não foi uma consulta, foi um processo de coaching. E hoje em dia essa pessoa fala normalmente com as pessoas. Teve muito a ver com dar o prazer máximo da evolução da carreira e ela se ver-se na sua mente a falar em público com confiança, que era uma coisa que ela não via. Portanto, ela fazia um filme de terror na mente sempre que pensava que tinha a falar em público. Ok? Pronto. E um coach faz exatamente e ajuda neste processo. Alguma questão? Então, ao bocado eu falei-vos de alinhamento. Então, deixem-me falar eu vou chamar uma metodologia, mas não é bem uma metodologia. Foi um conjunto de ideias. Pronto, eu já estou a trabalhar no coaching há vários anos. Eu posso dizer que estou a trabalhar no coaching há 30 anos, mas como coach certificado há 12 anos. Que eu já tenho 3 certificações na área de coaching e já sou trainer PNL, portanto são várias áreas que eu tenho trabalhado nos últimos anos, mas sempre trabalhei com pessoas e sempre gostei de desenvolver pessoas. Portanto, desde que comecei a trabalhar em 1993, comecei como diretor técnico e a minha atenção sempre era desenvolver pessoas.
E sem querer, eu estava a fazer este processo de coaching. Depois é que eu comecei a perceber, ou quando eu entrei em 2009, quando eu comecei, 2008, quando eu comecei a sério a entrar neste mundo e me certifiquei, é que eu reparei que eu já fazia coaching há muito tempo. Mas lá está. E portanto, então deixem-me falar aqui de uma metodologia, digamos assim, que eu aplico muito aqui na área de coaching, que tem a ver com um somatório de um conjunto de ideias. Eu a isto chamo-lhe o triângulo do poder, ok? Então, o que é isto, o triângulo do poder? Nós temos aqui aquilo que é o ser, ter e fazer. Portanto, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço e aquilo que eu tenho. Normalmente aquilo que eu tenho é o resultado entre aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Ok? Pronto. Então, vamos pensar desta forma. O ser, aquilo que tu és. E vamos então criar aqui este nosso triângulo. Depois, nós temos aquilo que tu és e temos aquilo que tu fazes. E este é um conceito muito interessante porque adiciona aqui o ter. Então, vamos pensar no seguinte. Tu, para fazeres alguma coisa, tens que ser alguma coisa, certo? E, portanto, tu és alguma coisa, fazes alguma coisa e, como resultado, obtens qualquer coisa. Podes ter sucesso, podes ter mais dinheiro, podes ter mais felicidade, podes ter uma família melhor, pá, o que for. Mas o que é que acontece? O dia só tem 24 horas, certo? Certo ou não? Há dias com 25 e com 23. Pelo menos um em cada ano há quando muda a hora, certo? Mas normalmente o dia tem 24 horas. Já estive numa empresa que me disseram que tem 24 horas mais a noite, ok? Mas vamos pôr aqui as 24 horas. Então, diz-me uma coisa. Se nas 24 horas que tem o dia, portanto, que é fixo, não é? Eu costumo dizer que o tempo é o bem mais democrático, é igual para todos, para mim, para vocês, para os brancos, para os negros, para os muçulmanos, para os católicos, é igual para toda a gente, ok? Pronto. Então, vamos lá ver o seguinte, que isto é um dilema da nossa vida, não é? Se tu queres ter mais resultado ou obter mais coisas, o que é que vais fazer? Se o dia só tem 24 horas e é tempo fixo, das duas uma, ou deixas de dormir e começas a trabalhar mais, ou então vais ter que mexer no... Vou ter que mexer no ser. Portanto, se tu fores uma pessoa diferente com mais capacidades, provavelmente naquilo que é as tuas 24 horas, em que tens que descansar, em que tens que estar com a família, em que tens que trabalhar, no tempo em que estás a trabalhar, consegues fazer melhores coisas ou mais coisas, porque és uma pessoa diferente. Então, vejam o seguinte. Se eu sou uma pessoa diferente, no tempo em que eu estou a fazer alguma coisa, posso fazer de uma maneira diferente, melhor, mais eficiente, e o meu resultado vai ser um resultado melhor. Certo? Portanto, então, vejam isto que é o chamado triângulo do poder. Se tu queres ter melhores resultados, no mesmo tempo que és 24 horas, vais ter que ser uma pessoa diferente. E tu sendo uma pessoa diferente, consegues ter melhores resultados. Portanto, quando tu te especializas numa área, tornas-te especialista naquela área, vais fazer coisas diferentes dos outros, vais-te tornar diferenciador e vais obter um melhor resultado, provavelmente uma melhor remuneração. Ou seja, o que for. Aqui o ter não é só dinheiro, pode ser ter mais felicidade, ter uma família diferente, ter mais tempo. Porque se eu sou uma pessoa diferente e começo a fazer as formas com mais... algo com mais eficiência, eu posso ter mais tempo para mim. Estão a ver? Ter tempo para mim. Então, agora, deixem-me adicionar aqui algo que é importante. Neste triângulo do poder, eu vou adicionar aqui com outra cor algo que é extremamente interessante e que nós temos que levar muito em atenção. Saúde. Tu queres ser uma pessoa com saúde para poderes fazer coisas, porque até podes ser melhor, mas se des cabo da tua saúde, eu vou-te dar uma novidade. Vais passar mais tempo no hospital, eventualmente, do que a fazer alguma coisa. E vais gastar tudo que tens, porque a saúde, não é? Quando se perde, por recuperar a saúde, se calhar vais ter que despender muito dinheiro. Portanto, então, neste triângulo, vamos adicionar aqui coisas que são importantes, que têm a ver com a saúde.
Outra coisa que tem a ver com recursos. E estes recursos pode ser dinheiro, ok? Mas também pode ser tempo. E, portanto, falta-nos aqui outra coisa que tem a ver com relacionamentos. Portanto, relacionamentos. Então, vejam o seguinte. Tu és uma pessoa diferente, se tiveres saúde vais fazer mais coisas, os teus recursos, eventualmente como tempo, dinheiro e por aí fora, podem aumentar, terás melhores coisas e os teus relacionamentos com as outras pessoas também podem ser melhores relacionamentos. Então, o que é isto, o triângulo do poder? Tem a ver com aquilo que tu és, aquilo que tu fazes, aquilo que tens, mas tens que fazer com saúde, pensar nos teus recursos e nos teus relacionamentos. Jim Rohn dizia que nós somos o espelho das 5 pessoas com quem mais nos damos. Não sei se já ouviram esta frase. Uma frase é um conceito do Jim Rohn, uma pessoa na área de desenvolvimento pessoal que já não está entre nós, mas que disse isto, que é: nós somos o produto das 5 pessoas com quem mais nos relacionamos. Ok? Portanto, então, imaginem o seguinte: se tu te relacionas numa empresa ou trabalhas numa empresa em que toda a gente diz mal de toda a gente, o que é que tu vais andar a dizer? Se calhar mal de toda a gente. Ok? Porquê? Porque naquela empresa toda a gente diz mal de toda a gente. Certo? Portanto, as pessoas com que te relacionas. Ok? Portanto, então, os relacionamentos é importante aqui no nosso triângulo de poder. Porque, eventualmente, vais ter que te relacionar com pessoas diferentes para obteres e para seres uma pessoa diferente. Ok? Então, vejam isto. Jim Rohn dizia: nós somos o produto das 5 pessoas com quem mais nos relacionamos. Ok? Somos. Nós somos. Então, se tu queres ser alguém diferente, muitas vezes não é só estudar, ou fazer cursos, ou melhorar alguma coisa. Tens que pensar no teu contexto com quem te relacionas. Porque se isto não levares em consideração, tu até podes fazer tudo e mais alguma coisa. O processo pode depois tornar-se mais lento. Mas se tu estiveres alavancado com bons relacionamentos, provavelmente o teu ser, o teu desenvolvimento vai ser diferente, ok? Do que se não tiveres esses relacionamentos. A saúde, se não prestares atenção à tua saúde, mais tarde ou mais cedo pagas uma fatura. E nós vimos pessoas, e todos nós conhecemos um português, não é? O Horta Osório, que quando há uns anos atrás foi para a Inglaterra trabalhar para o banco inglês, não é? Começou a trabalhar de tal forma que teve um esgotamento, ok? Ou seja, a saúde é importante, porque se nós não tivermos saúde, depois nada nos ajuda, ok? Portanto, se tu queres ser uma pessoa diferente, não te esqueças da saúde para poderes fazer coisas diferentes, teres recursos que te permitam ter e fazer coisas e pensar nos relacionamentos. Então, é isto que eu chamo o triângulo do poder. Eu, por exemplo, já tive situações em que estou a ajudar uma pessoa e a pessoa chegou à conclusão que tinha que mudar de emprego para poder evoluir. Tão simples quanto isto. Há uns anos atrás, estava a ajudar uma jovem e essa jovem disse-me assim: Miguel, o meu objetivo seria eu emagrecer. E ela começou a falar, e ela ouviu isto, eu emagrecia, começou-me logo a fazer aqui umas comissões nas orelhas, não é? Emagrecer, já estão a ver, começou-me logo a fazer umas comissões nas orelhas, e então, eu já vos disse, não sou nutricionista, e perguntei-lhe, fiz perguntas simples, diz-me uma coisa: olha, como é que é a tua alimentação? Agora fala um bocadinho da tua alimentação. E então ela dizia: olha, tomo um pequeno almoço, ela era fisioterapeuta, tomo um pequeno almoço e janto. E eu fiquei assim a pensar e tal. Diz-me uma coisa: é ao meio da manhã e ao meio da tarde não fazes nada? E ela responde-me assim: na empresa onde eu trabalho não é permitido eu parar para comer alguma coisa ao meio da tarde e ao meio da manhã. Se eu quiser comer alguma coisa, eu tenho que mentir, tenho que me enfiar na casa de banho minúscula e comer alguma coisa. Eu fiquei assim a pensar. E, como coach, não é? Fiz aquelas perguntas poderosas que é de fazer cair a ficha, não é? Que é isto, uma pergunta poderosa de fazer cair a ficha? É para a pessoa pensar. Então eu pergunto-lhe assim: diz-me uma coisa, trabalhando na empresa que estás a trabalhar, vais conseguir atingir o teu objetivo? Nesta altura, veio-lhe uma lágrima ao olho
e disse-me assim, Miguel, vou ter que mudar de emprego. E eu perguntei-lhe assim, ok, e então diz-me uma coisa, qual é o teu objetivo para esta sessão de coaching? Queres trabalhar no sentido de tornar-te mais elegante ou queres fazer uma sessão de coaching para te ajudar a encontrar um novo local de trabalho? E ele disse, vamos para a segunda opção. Estão a ver? Relacionamentos. Se eu quero ser uma pessoa diferente, às vezes eu tenho que me relacionar com pessoas diferentes ou trabalhar num sítio diferente. Passado um mês, ela estava a trabalhar noutra clínica fisioterapeuta e até me mandou umas mensagens depois a caminhar no meio da praia, porque ela mora em Gaia junto à praia, a fazer a caminhada junto à praia e dizer, Miguel, neste emprego eu consigo sair a horas e ainda ter tempo para caminhar. Estão a ver? Tão simples às vezes que está à nossa frente a solução e nós não nos encontramos porque vemos o mundo pelo nosso prisma, pela nossa caixinha, certo? E portanto, este é o chamado triângulo do poder. É algo que eu utilizo muito nas minhas sessões de coaching, que é, meu amigo, o que é que tu queres ser, o que é que tu queres fazer, o que é que tu queres ter, que relacionamentos queres ter, qual é a saúde que queres ter e quais são os recursos que queres ter. E desta forma nós cobrimos quase de uma forma transversal todas as áreas da nossa vida. Já viram o que é que tu queres ser como pessoa? O que é que tu queres fazer? Estamos a tocar aqui as áreas de trabalho e hobbies e por aí fora. O que é que queres ter como recursos? Mais, quais são os teus relacionamentos? Qual é a tua saúde, não é? Porque é algo que é muito importante. Aliás, na roda da vida, a saúde tem lá a sua parte e depois recursos, que recursos tu queres ter? Portanto, é isto que eu chamo o triângulo do poder. É uma ferramenta extremamente poderosa que eu utilizo nas sessões de coaching para ajudar um coachee a clarificar alguma área da sua vida. Alguma questão? A Dulce estava a dizer faz sentido. Ok? Alguma questão? Eu tenho uma questão. Sim, Diana. Nós podemos utilizar este triângulo numa fase de diagnóstico? Tal como estava a dizer, para ajudar a clarificar qual é a ideia, qual o objetivo. Eu no coaching nunca lhe chamo diagnóstico. Eu vou-te explicar porquê. Posso tratar por tu, Diana? Sim, claro. Eu vou-te explicar porquê. Porque esta palavra diagnóstico é uma palavra que nós usamos muito, por exemplo, na consultoria. E uma forma de eu diferenciar o coaching da consultoria é não utilizar as palavras da consultoria. Portanto, então eu digo, quando eu estou a ajudar o meu cliente a trabalhar o ponto A, ou a situação atual. Portanto, o estado atual. Então eu digo-lhe assim, então, qual é o estado atual da pessoa? E o estado atual da pessoa é o que a pessoa está neste momento, não é? A sua realidade. Aliás, um dos primeiros passos do coaching é nós percebermos o estado atual e depois o estado desejado, não é? O que é este estado desejado, para onde tu queres ir, qual é o teu objetivo que tu queres atingir. Portanto, o estado atual e o estado desejado. Para mim, é mais correto dizê-lo desta forma. Isto para criar e para tirar algumas palavras que têm a ver com consultoria, né, diagnóstico, e dessa forma ser mais claro para o nosso coachee que estamos a fazer coach puro e duro, ok? Portanto, costumo utilizar, podes utilizar, não há problema nenhum, essa é a minha percepção. Portanto, trabalhar no estado atual, claro que sim, podes fazê-lo, não há problema nenhum. Portanto, aquilo que tu és, aliás, eu nunca o fiz, normalmente faço isto com a roda da vida, ou a roda do líder, ou a roda do atleta, que é fazer a roda no estado desejado, no estado atual, e fazer a roda depois no fim do processo e comparar as duas rodas. E, portanto, temos a roda inicial, a roda final, seja ela da vida, do desporto, da roda das vendas, a roda do tempo. Eu tenho várias rodas desenvolvidas nestes anos de coaching e, portanto, normalmente pego numa e pego depois na mesma no fim, exatamente para perceber a evolução da pessoa. Isto também pode ser feito da mesma forma, não é? Aquilo que é o estado atual, o que é que tu és neste momento, o que é que estás a fazer neste momento, o que é que tens neste momento, quais são os teus relacionamentos, como é que é a tua saúde neste momento, quais são os teus recursos neste momento, e a partir daqui explorar para cada uma delas o estado desejado. Então, no futuro, o que é que gostarias de ser, ok? No futuro, ok, nesse momento para o qual vamos trabalhar, como é que vai ser a tua saúde? O que é que tu queres fazer? Queres continuar a fazer a mesma coisa? Queres fazer uma coisa diferente? O que é que tu queres ter diferente? E depois, que relacionamentos tu queres ter?
vais-te relacionar com as mesmas pessoas ou não, ou vais mudar de relacionamentos, ok? Portanto, pode ser feito perfeitamente para quando nós estamos a trabalhar o estado atual e perceber através dessa forma o estado atual. Também pode ser feito dessa forma. Ok, obrigada. Nada. Então, deixem-me para finalizar, faltam cerca de meia hora para finalizar aqui a nossa masterclass, deixem-me contar uma aplicação prática de tudo isto, ok? E é uma aplicação, e vou partilhar, aliás, partilhei isso no mail que eu enviei, e provavelmente alguns de vocês leram-no, que tem a ver que eu apliquei isto na minha vida há uns tempos atrás. E porquê é que eu apliquei isto na minha vida? Portanto, eu como coach ajudo pessoas, certo? Então, havia aqui uma pergunta na minha mente que começou-me aqui a bater várias vezes, que é, Miguel, se tu ajudas pessoas, porquê é que não te ajudas a ti próprio? E, aliás, isto é muito importante, porque um bom coach tem que ter a sua vida muito arrumada. Porque senão, quando está a fazer uma sessão de coaching, de repente começa a fazer paralelismos com a vida do coaching, começa a misturar aquilo tudo e dá uma grande salgalhada. E, portanto, para manter uma parcialidade na sessão de coaching, portanto, para não haver qualquer tipo de contaminação e para que as coisas estejam no devido sítio, um bom coach normalmente tem a sua vida bastante, eu não vou dizer completamente resolvida, que não é possível termos completamente resolvida, ninguém tem uma bola de cristal para perceber o dia da manhã, mas tem que ter a sua vida bastante bem resolvida, ok? Então, havia aqui esta pergunta que me faziam, que a minha mente me fazia, o meu micas, o meu subconsciente me fazia muitas vezes, que era, Miguel, porquê é que não te ajudas a ti próprio? E então, qual era a questão? Eu há cerca de 6 anos atrás, portanto, em 2015, tinha eu 45 anos, e aquelas coisas que às vezes dão nos homens, não é? Naquela meia-idade e tal, começam a fazer perguntas e não sei o quê, não sei o que mais. Não sei se é bem assim, não tenho passado por isso, mas havia uma pergunta que me começou a bater muito, que dizia assim, então, tu ajudas, e porquê é que não te ajudas a ti próprio? E então, porquê é que esta pergunta veio à minha mente? Porque naquela altura eu pesava quase 100 quilos. Portanto, eu era uma bolinha, okay? Às vezes o Facebook aparece lá uma fotografia a lembrar-me e eu até tenho medo de partilhar aquilo, Jesus, meu Deus, Miguel, como tu és. Mas partilho aquilo até a dizer assim, epá, eu consegui e continuo em forma. Então, o que é que aconteceu? Eu tinha quase 100 quilos, tinha 97 ou 98 quilos na altura, e eu comecei a pensar, Miguel, se tu continuas assim, o que é que vai ser quando chegares aos 50, aos 60 ou por aí fora? Tu, meu Deus, não é? Vais-te andar aí a arrastar no chão. E aquela pergunta começou, não é? Aquela questão da congruência, estão a ver? Então, se tu ajudas os outros, porquê é que não te ajudas a ti? Tem a ver com a congruência, o tal alinhamento. Estão a ver tudo aqui a funcionar? Congruência, alinhamento. Falta-me aqui uma coisa importante, que é o alinhamento, não é? Nunca se esqueçam disto. Estão a ver o alinhamento, ok? E então aqui o alinhamento começou-me a fazer estas perguntas, não é? Porque detectou uma incongruência e então vinha muitas vezes esta pergunta. E nesse ano, como vos disse, fiz 45 anos e eu faço anos a 17 de fevereiro, portanto se quiserem tomar notas nos vossos apontamentos e depois poderem mandar uma prenda no dia 17 de fevereiro, sejam à vontade, que terei todo o gosto em aceitar as vossas prendas. Os meus filhos chegaram ao pé de mim, pai, o que é que tu queres de prenda este ano? E não sei o quê, não sei o que mais. Eu disse, quero umas sapatilhas, ok? Mas, olha, vai ter que ser umas sapatilhas especiais, porque eu tenho o pé cavo, já fiz 7 operações aos pés e tal, e portanto vamos ter que ter umas sapatilhas especiais, com bom amortecimento, e eu vou comprar convosco e vamos comprar as sapatilhas. Portanto, eu faço anos em fevereiro, como eu vos disse, passou uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses... E às tantas em junho eu disse assim, vamos comprar as sapatilhas. Acabou. Olha, está exatamente a coisa... Olha, está a fazer 6 anos agora. Estamos em junho, portanto está a fazer mais ou menos 6 anos. Então fui comprar as sapatilhas, fui aqui à Decathlon, comprei as sapatilhas, escolhi lá umas sapatilhas da XPTO e tal, andei a ver, andei a estudar o assunto, pé para isto, pé para aquilo, e comprei as sapatilhas. Pronto, e comecei a correr. Posso-vos dizer que os primeiros 100 metros de corrida eu fiquei tudo partido, não é? Portanto, para alguém com quase 100 quilos que nunca praticou grandes esportes, eu fiquei todo partido. Mas pronto, não desisti. Estão a ver? Partido, o que é isto partido? A dor, não é? Mas não desisti. Então, o que é que eu fiz?
eu comecei exatamente a aplicar isto tudo. Portanto, eu defini um objetivo. Então, o que é que eu defini como o meu objetivo? Eu defini chegar à corrida de São Silvestre de 2015 e correr a São Silvestre à noite. Era uma corrida espetacular, com pessoas na rua a bater palmas, portanto aquilo tem assim um certo glamour, e decidi fazer essa corrida e nessa altura ter 75 quilos. Portanto, eu queria passar quase os 100 para os 75. E, portanto, eu comecei a fazer contas, portanto, estamos em junho, dezembro e tal, 6 meses, comecei a fazer uns rastros, acho que vai dar, pronto, e defini esse objetivo. E, portanto, eu comecei a imaginar, a prazer máximo, eu a passar a correr a São Silvestre, as pessoas a bater, na rua e tudo, passei aquilo tudo na minha mente, estava tudo ali ao máximo na minha mente, apliquei tudo isto em mim, mas depois fiz mais. Então, o que é que eu fiz? Amarrei compromisso, não é? O compromisso nós já sabemos que é importante. Muitas vezes as pessoas não avançam porque têm medo de fazer o caminho sozinhas. Então eu comecei a falar com amigos, olha, tu vais correr, olha, eu quero como objetivo correr a São Silvestre, eu quero fazer isto. Comecei a comprometer com muitas pessoas, com a minha família, cá em casa, com tudo e mais alguma coisa. E portanto, e depois, naquele ano, eu tive 2 amigos que passaram por um processo oncológico, e eu disse assim, eu vou correr com o vosso nome na minha camisola. Vou correr por vós. E, portanto, aquilo ainda deu, estão a ver, mais intensidade, ainda mais prazer àquele momento, ok? Portanto, então eu associei isto tudo, fiz aqui um caldo bastante intenso para que o prazer fosse algo extremamente forte e me dissesse, tu não vais desistir nem por nada. E, portanto, comecei a fazer o percurso. Isto, não é, já vos disse, fui operado já 7 vezes aos pés e, portanto, a coisa não é fácil. Então, eu comecei a correr, comecei a perder peso, comecei a ir em direção aos meus objetivos e lá para agosto eu já fazia 10 km em 1 hora e pouco, portanto, já estou a ver. Comecei em julho, em finais de junho, princípio mês de junho, mais ou menos, que não conseguia correr nada, 1 km era umas dores descomunais, cheguei a agosto, já estava na casa dos 80 e qualquer coisa, e já fazia 10 km numa hora e tal. E posso-vos dizer a data ao certo, no dia 20 de setembro, estou eu a trabalhar e no Facebook, era um domingo, entrei no Facebook, não sei porquê, tal, comecei a ver umas fotografias de uns amigos com quem eu corria que foram correr a meia maratona do Porto. E eu, sabem como é que eu podia ter corrido isto? E comecei-me a morder todo por dentro e por fora, a dizer, bolas, pá, ninguém me disse que havia uma meia maratona, eu tinha corrido isto. Já fazia 10 km, olha, é o dobro, que se lixe, não é? Pensava eu, que se lixe. E nesta coisa de ver as fotografias para um lado, ver as fotografias para o outro, não sei como, é inexplicável, eu entro no site da Run Porto, que é a entidade que organiza a meia maratona e a maratona do Porto. E vejo lá assim, maratona do Porto, novembro. E eu, maratona do Porto, novembro. Isso é espetacular, 42 quilómetros. Epá, isso aqui era fixe. Até dava uma grande palestra. Aliás, já fiz palestras sobre isso. E comecei a pensar, não é? Que aquela coisa toda aqui, prazer máximo aqui, tudo a fluir. Fechei os olhos, inscrevi-me na maratona, paguei a maratona de olho rajada para não ter que vacilar. E logo a seguir, um post no Facebook, inscrevi-me na maratona, vou correr a maratona. Eu posso vos dizer que o telefone demorou 1 minuto a tocar. Um amigo com quem eu corro disse assim, Miguel, tu és doido? Tu desistes disso? Eu corri o ano passado a maratona e parti-me todo. E tenho preparação. Eu andei 20 semanas a preparar-me. E tu queres correr uma maratona de 20 de setembro para novembro? Esquece. Em 8 semanas não é possível. Mas eu vou correr, Sérgio, eu vou correr. Ajuda-me. E ele, não vou-te ajudar, tu és maluco, tu vais te aleijar, tu vais fazer isto, tu vais fazer aquilo. Mas aquilo estava aqui na minha cabeça, naquele prazer máximo, aquele ver-me a correr a maratona, que eu disse assim, não, eu vou correr. Então liguei a outro amigo e ele ajudou-me a fazer um plano, ele também me chamou maluco e tudo mais, alguma coisa. E eu então comecei a fazer um plano em 8 semanas para correr a maratona. Eu dizia assim, eu quero fazer a maratona em, como é que era? Eu dizia, acho que 3 horas, em 3 horas, dizia eu. E eles só se riam.
E, portanto, comecei a fazer o plano. Claro está, passado 2 semanas tive uma canalite, tive que parar. Depois comecei a fazer bicicleta para não perder a forma e para continuar a ficar elegante e por aí fora. E pronto, lá uma semana da maratona consegui fazer 35 km, não custou muito. E eu, pronto, estou preparado, vai ser, não é? E no dia 8 de novembro estava um sol aqui no Porto, que era uma coisa... Era tórrida. Aliás, havia pessoas na praia, apanhei o verão de São Martinho típico, uma coisa abismal. E a primeira metade da corrida é sempre ao sol. Bem, eu comecei a derreter nitidamente, ok? Portanto, eu comecei a correr e a derreter nitidamente. Ao fim da primeira metade, portanto, quando passei a meta, a submeta, digamos assim, metade da corrida, que tem lá escrito meia maratona, eu já não aguentava mais. Doía-me o corpo todo, doía-me as ancas, doía-me os pés, doía-me tudo, ok? Eu só pensava, onde é que eu me meti, Miguel Beirão, que teimosia, porque é que não ouviste os outros? E então, não é, o nosso cérebro, não é, quando nós começamos a entrar neste stress, não é, começa a fazer, como é que vais desculpar, como é que tu vais desculpar, como é que vais desistir? Eu não posso, eu tenho aqui escrito na camisola o nome de pessoas que eu disse, eu vou correr por estas pessoas. E então, eu comecei a criar aqui na minha mente, ok, não vais desistir, vamos fazer o seguinte, andas 1 km, corres 1 km, andas 1 km e fazes os restantes 20 km a andar e a correr. Olha, e seja o que Deus quiser, seja o tempo que tu quiseres. E na minha mente, eu comecei a criar estratégias de desistência. E uma das estratégias, agora, ao olhar ali para o Diniz a beber a água, lembrei-me desta estratégia. Então, o que é que eu me lembrei? O que é que veio à minha mente? Vejam lá, a nossa mente é lixada, não é? Em tanto sofrimento, eu lembrei-me assim, olha bem, estão aqui estes caixotes do lixo, onde nós atiramos as águas, não é, de hidratação. Se tu fechares os olhos e fores contra um caixote destes, a seguir vem uma ambulância e tens um grande remédio para desistires. A minha mente já dizia isto. Vejam lá, as dores eram tantas que eu já considerava tudo, inclusivamente atirar-me contra um caixote de lixo para ficar ali todo estatelado no chão e a seguir vir uma ambulância. E então eu apontava o caixote de lixo a correr, ia a correr em toda a direção ao caixote de lixo e quando estava mesmo a chegar, desviava do caixote de lixo e continuava em frente. E pronto, e assim foi até ao fim. No fim da maratona, acontece uma coisa espetacular. Chego à tabuleta que diz quilómetro 42, não é? Mas não vejo a meta. Não sei se sabem, não são só 42 km, são 42, 195 metros. Pronto, ainda faltavam 195 metros. É muita distância ao fim de 42 km. E eu comecei a pensar, pessoal, o que é que aconteceu? Desmontaram isto tudo, não esperaram por mim, né? E o que é que nós começamos logo a fazer? Já estava pouca gente e tal, e nesse momento aconteceu uma coisa espetacular. Eu sempre que falo nisto arrepio-me um bocadinho e a minha voz fica um bocadinho embargada, mas vamos ver se eu agora controlo a coisa. Então, sai do meio da multidão o meu filho e começa a correr ao meu lado. E vou-vos dizer o seguinte, quando eu me estava a preparar para a maratona, sabem qual era o meu prazer máximo? Era ver eu passar a meta com o meu filho. Nunca disse isto a ninguém. Não disse à minha mulher, nunca lhe disse a ele. Mas aquilo que eu imaginei na minha mente, que era o meu prazer máximo, passar a meta com o meu filho, aconteceu sem ter que dizer nada a ninguém. Então, ele pôs-se a correr ao meu lado e passámos a meta juntos. E às vezes é isto que a vida nos dá, não é? Nós, quando focamos muito e trabalhamos muito aquilo que é o prazer que nos move todos os dias para ultrapassarmos tudo que temos que ultrapassar, nós pomos a carne toda no assador e dizíamos, não há desculpa, toca andar, vamos em frente e passamos a meta. E é isto que faz um coach. Ajuda as pessoas a passar as suas metas com muito prazer, com muita intensidade. E por isso, às vezes eu recebo mensagens e SMS de vários coaches, que felizmente eu vou tendo ao longo desta vida, a dizer, Miguel, eu consegui. Às vezes, olha, conseguiste, deixa-me ver o quê? É? São tantos que às vezes as pessoas já não se lembram. É? E depois dizem assim, olha, diz-me o que é que conseguiste desta vez. E as pessoas vão lá e dizem, consegui isto, consegui aquilo. Pronto, espetacular, fantástico. E realmente é isto que é esta alegria, estão a ver? Então, quando eu vos falei de propósito, que é ajudar milhões de pessoas a
porem em prática o seu potencial e a serem felizes, é exatamente isto que me move. É fazer com que as pessoas possam atingir elas próprias as suas metas e, mais do que tudo, porem-se em ação. Porque a pior coisa que pode acontecer é quando nós temos objetivos e não temos ação. Eu costumo dizer, um sonho sem ação é mera ilusão. O que é isto? Tu és espetacular a definir objetivos, tens tudo na tua mente, mas depois falta-te uma coisa, é o clique para te pôr em ação. E quando não tens o clique para te pôr em ação, a coisa não acontece. Portanto, um bom coach vai-te dar aquele empurrão. É aquela mãe passarinho que te tira do ninho e diz assim, agora começa a voar. Porque já tem penas, já tens corpo, já tens força e agora põe-te a voar. Agradeço o facto de vocês estarem aqui neste bocadinho. Eu costumo finalizar as minhas formações desta forma e como temos aqui gente nova, hoje vai funcionar muito bem. E, portanto, eu costumo finalizar porque eu, antes de começar aqui esta formação, estive a falar com um de vocês que me disse assim, Miguel, tu vais ter que agradecer a uma pessoa em especial. Eu sim, porque essa pessoa fez um esforço muito grande, teve que mudar algumas coisas na sua agenda e fez um esforço muito grande para estar aqui. Portanto, eu queria que vocês me ajudassem e dessem um forte aplauso, ajudassem-me a dar aqui um forte aplauso à pessoa que está sentada nas vossas cadeiras. Muito obrigado. É merecido para todos vós. Portanto, obrigado por estarem aqui. Espero-vos poder ver na próxima semana, nesta formação, mini formação de coaching que temos agendadas para a próxima semana.